Olá, boa noite. Um jovem morreu após uma discussão na manhã de hoje no bairro Zumbi, zona leste da capital. A vítima, que segundo a família era usuária de drogas, foi atingida com uma barra de ferro na cabeça. O crime ocorreu na rua Senhor do Bonfim, bairro Zumbi 1, na zona leste da capital. Sidney Brito Baranda, de 22 anos, foi morto com golpes de um pedaço de ferro durante uma suposta discussão com o assassino. Segundo seus próprios familiares, ele passou a se envolver com as drogas depois que ficou desempregado. Discussão, estavam discutindo os dois, ninguém sabe por que foi não. E sabia que ele era usuário de drogas? Nós estávamos tentando tirar ele. Não conseguia, ele saiu, vai colegar, aí voltava. O crime chamou a atenção dos curiosos. Policiais e militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados para atender a ocorrência e para fazer as buscas ao suspeito. A polícia já está fazendo as devidas investigações. O corpo foi removido pelo IML. O suspeito do homicídio foi preso horas depois do crime. Ele foi identificado como Antônio Garcês Alves do Nascimento, de 37 anos. A polícia da capital recuperou diversos equipamentos e instrumentos musicais avaliados em R$1,5 milhão que foram vendidos de forma irregular. O esquema era articulado por uma das vendedoras da loja que negociava propina durante a venda dos instrumentos. Um acusado de furto de residências procurado desde 2002 também foi apresentado esta tarde no 3º Distrito Integrado de Polícia. A quantidade de equipamentos recuperados impressiona. São caixas de som, microfones, mesa de áudio e até mesmo esse pedal banhado a ouro que custa cerca de R$2.000. Já esta caixa de bateria está avaliada em R$5.000. De acordo com as investigações, os instrumentos foram desviados de uma loja no centro da capital. O esquema era facilitado por uma funcionária da loja. Com ela, a quadrilha comprava os equipamentos, mas depois a vendedora devolvia o dinheiro em troca de uma gratificação pelo serviço. O empresário, dono do estabelecimento comercial, procurou a gente, ele mostrou algumas notas fiscais comprobatórias do esquema. Nós estamos levantando durante a semana, identificamos os clientes, supostos clientes, qualificamos e representamos pela prisão de todos eles, busca e apreensão, quebra-sigilo bancário e telefônico. Esses clientes, que eram 9 clientes, eles procuravam um determinado vendedor, o Gabriel, que não está envolvido no esquema, todos os clientes falaram que ele não está envolvido. Eles escolhiam as mercadorias no valores altos, de R$10 a R$12.000. O esquema acontecia no caixa. A caixa, ela falseava o pagamento, ela não concluía a compra, ela reimprimia uma compra anterior feita legalmente e entregava esse cupom para os clientes. De acordo com a polícia, 9 pessoas foram identificadas, incluindo 2 vendedores da loja. O proprietário, que foi vítima do esquema, não quis gravar a entrevista, mas segundo ele, o prejuízo chegou a mais de R$1,5 milhão. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, todos os envolvidos foram indiciados por furto, mas vão aguardar o processo na justiça em liberdade. Infelizmente, a justiça não decretou as prisões dos elementos, né? A justiça entendeu que não era o caso de decretar as prisões, mas as buscas foram feitas e grande quantidade de material apreendido. Já os policiais do 3º Distrito Integrado de Polícia prenderam no bairro Japim, na zona sul da capital, Carlos Mário Macedo Ismael, de 38 anos, conhecido como Quimurinha. Segundo informações da polícia, ele era monitorado há 2 meses por meio de escuta telefônica. O homem, que agia desde 2002, é conhecido por ser especialista em furto de residências. Contra ele já existem 11 mandatos de prisão. Carlos será indiciado por furto qualificado e encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E uma quadrilha acusada de roubo de cargas e veículos foi presa na zona leste da capital. De acordo com a polícia, os produtos eram revendidos para comerciantes também da zona leste. Possíveis receptadores também são investigados. As imagens mostram o momento em que o motorista do caminhão é rendido pelos marginais. O fato aconteceu na Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, e em plena luz do dia. O caminhão segue pela avenida, escoltado por este outro carro conduzido por Maria, responsável por dar suporte aos assaltantes. O cerco é fechado. 4 dos 6 bandidos são presos em flagrante. No caminhão, quase 1,5 toneladas entre feijão e farinha.
Dione Pereira de Aquino, o Neguinho, Diego Jorge dos Santos, Darlison Ferreira Mendes, Maria Lúcia Clementino, Elifas Lopes Faria e Wellington Batista Leal formavam uma quadrilha especializada em roubos de cargas e veículos. Juntos, eles teriam cometido, nos últimos meses, pelo menos 4 roubos. Os valores das mercadorias superam a casa dos R$400 mil. Eles chegavam com o veículo, 2 indivíduos desciam do veículo, abordavam os funcionários da empresa, enquanto outros 3 iam guiando o veículo, né, até um galpão, especificamente, creio, na zona leste de Manaus. No primeiro momento, nós temos um da Hightech, ocorrido em 2014, avaliado em R$300 mil, onde o chefe da quadrilha era o Johnny. Temos esse da RS Transportes, ocorrido no mês de fevereiro, onde o chefe da quadrilha é o Johnny, continua sendo o Johnny. E esse de ontem, onde nós conseguimos pegá-los em flagrante, né, da Sogrãos. Neguinho foi apontado como líder da quadrilha. Ele seria dono de uma distribuidora de bebidas no bairro Grande Vitória, zona leste da capital, onde foi preso junto com Wellington Batista, que era foragido da justiça. Os 2 foram denunciados pelos companheiros de crime. No local, a polícia apreendeu este revólver calibre 38 e 10 munições intactas. Ainda conforme a polícia, Neguinho era quem distribuía e revendia as mercadorias roubadas. Quase todas elas tinham como destino os comércios da própria Zona Leste. A polícia não descarta novas prisões e agora investiga os possíveis receptadores. Continuaremos apurando, né, para onde essas cargas eram enviadas, eram encaminhadas, para que possamos retirar de circulação essas pessoas que estão dando continuidade na atividade criminosa. A Zona Leste era o domínio deles, mas nada impedia deles cometerem outros crimes, como foi ocorrido na Torquato, ontem, que era para cometer um crime na Mobil, e acabaram cometendo na Avenida Max Teixeira. Então não tinha uma localização correta, exata, para a prática criminosa. Um avião de pequeno porte caiu na noite de ontem em uma comunidade indígena em Tabatinga. 5 pessoas que estavam na aeronave sofreram apenas ferimentos leves. Os detalhes com Israel Ayasser. Na noite desta quarta-feira, uma aeronave com 4 passageiros e um tripulante caiu numa comunidade indígena próxima ao aeroporto de Tabatinga, a cerca de 1.108 quilômetros de Manaus. Segundo as informações, os tripulantes passam bem e tiveram apenas ferimentos leves. Quem traz as informações é o tenente-coronel aviador Alexandre Ricardo do Carmo. Coronel, como é que foi esse acidente? Então, a aeronave decolou de Itapiranga com destino a Tabatinga. Segundo os informantes, ela tentou um primeiro pouso no aeródromo, não conseguiu pousar, numa segunda tentativa ela caiu. Uma equipe daqui está indo para lá agora, hoje, para tentar colher as informações. Como é que vai ser isso? Então, toda vez que ocorre um acidente aeronáutico, nós enviamos uma equipe para fazer o que a gente chama de registro de ação inicial. Nós coletamos os dados, coletamos combustíveis, lubrificantes, peças da aeronave, coletamos também depoimentos, né, com relação a testemunhas oculares do acidente, e também entrevistamos pessoas que estavam a bordo da aeronave, inclusive a tripulação. A partir daí desses dados, nós fazemos esse registro num sistema que se chama SIGIPAER, que é um sistema do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e de lá a gente dá continuidade à investigação até o relatório final, quando são emitidas pelo Comando Aeronáutico recomendações de segurança que vão ser úteis à prevenção de novas ocorrências aeronáuticas. Tem um prazo para sair esse resultado? Não há prazo para sair um relatório final onde haja recomendações de segurança. Porém, durante a coleta dos dados, nesse registro de ação inicial, a gente pode emitir recomendações de segurança, sugeri-las ao CENIPA para que as emita, de forma que nós possamos, já identificando algum fator contribuinte que está em estado latente, que possa vir a ocorrer num próximo voo, a gente possa evitar que essa ocorrência aeronáutica aconteça, a partir dessa recomendação de segurança. Esse trabalho de registro de ação inicial, ele costuma durar para a gente 2, 3 dias em acidentes menos complexos. Ok, muito obrigado pelas informações. Israel Ayasser para o Band Cidade.
Funcionários da refinaria de Manaus paralisaram as atividades na manhã desta quinta-feira, mas desta vez o protesto foi para cobrar o combate à corrupção e a valorização da Petrobras. Os trabalhadores temem que as recentes denúncias de desvio de recursos na estatal possam resultar em demissões. O ato em defesa da Petrobras, que é investigada por corrupção pela Operação Lava Jato, reuniu centenas de funcionários da refinaria Isaac Benayon Sabah, localizada no Distrito Industrial. O tráfego de veículos foi paralisado no local durante a mobilização, que começou por volta das 6 horas da manhã e que serviu para convocar os trabalhadores a participar de uma mobilização maior no centro da capital na tarde desta sexta-feira. Para o coordenador do Sindicato dos Petroleiros do Amazonas, apoiar a estatal significa defender a modernização da refinaria de Manaus, onde os investimentos da empresa geram em torno de 35% do ICMS local, aponta o sindicalista. Inviabilizar a empresa nacional é gerar desemprego. Nós estamos sentindo na pele toda essa exploração aonde a Petrobras para os investimentos. Ainda segundo ele, apesar da crise por conta do escândalo, não é possível afirmar se os empregos do setor local estão ameaçados. Todos são petroleiros, independente da cor do crachá, se verde ou marrom, somos todos petroleiros. Trabalhos iguais, direitos iguais, essa é a nossa luta aqui. De acordo com o Sindipetro, no Amazonas, a Petrobras tem mais de 86 mil trabalhadores próprios e cerca de 400 mil trabalhadores terceirizados. As atividades foram retomadas cerca de 2 horas depois do início do ato. E de uns tempos para cá, as notícias sobre escândalos de corrupção têm se tornado cada vez mais frequentes na mídia brasileira. Desvio de recursos, atitudes suspeitas, decisões contestáveis e uma carga excessiva de recursos amparando os mais aparelhados economicamente. Mas e o que a população acha de tudo isso? Até que ponto as decisões das autoridades políticas e jurídicas podem contribuir para criar uma sensação de impunidade no país? Acompanhe na reportagem. Brasil, um país de povo alegre e receptivo, uma nação que vive intensamente o sabor de ser brasileiro, mas que nos últimos anos amarga momentos de indignação na política e no poder judiciário. Pouco mais de um ano após o julgamento do processo do Mensalão no Superior Tribunal Federal, que apurou o envolvimento de deputados e senadores em um esquema de propinas, dos 20 condenados, 7 já estão no regime aberto e 5 no semiaberto. Para este sociólogo, o lado positivo é que até aquele momento não havia na história registros de políticos indo parar na cadeia. A ação penal 470, mais comumente conhecida como a ação do Mensalão, ela é um marco do ponto de vista da afirmação das instituições republicanas. Então, se nós avaliarmos a justiça no tempo, nós vamos perceber que a punição de agentes públicos, de parlamentares, de pessoas com prestígio ou com poder econômico na sociedade, era algo muito raro. Agora a investigação da vez é a Operação Lava Jato, que apura um esquema de desvio de dinheiro dentro da Petrobras, tido como um dos maiores escândalos de corrupção do país. 28 políticos de 5 partidos brasileiros, além de empreiteiros e ex-funcionários da estatal, estão sendo investigados. No Amazonas, outro caso ganhou repercussão esta semana. 5 delegados que foram nomeados sem terem sido aprovados no concurso público da Polícia Civil em 2009 ganharam na Justiça do Estado o direito de continuar exercendo os cargos. Tantos escândalos abrem espaço para uma pergunta. Até que ponto a decisão das autoridades do Poder Judiciário brasileiro podem contribuir para uma certa sensação de impunidade aqui no país? Vamos saber essas respostas com a população nas ruas. No meu ponto de vista, é uma vergonha a justiça no Brasil. Muito escândalo, muita corrupção. Sim, com certeza, principalmente quando se trata de pessoas que têm muito poderes, né? Então essas pessoas de alguma forma têm essa condição de pagar jurídicos, né, para ver essas brechas, e as punições a gente sabe que historicamente também são
fragmentadas, né? Tudo acontece, ninguém faz nada e fica por isso. A questão da impunidade está no centro do debate político brasileiro. Para o professor de Ciências Sociais, a expressão "se ele pode, eu também posso" é influenciada por uma descrença dos valores éticos. Falta de rigor, de comprometimento com princípios e com os valores, que no nosso caso são os valores republicanos, a falta da ética na conduta também se percebe no nosso cotidiano, né? Na conduta do cidadão comum, que também é conivente e que também pratica atos ilícitos, né? Já para o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas, a postura de criticar a justiça é mais cômoda quando não se precisa dela. Essa sensação, talvez, de impunidade ela ocorra em razão do nosso sistema processual trazer uma ampla possibilidade de recursos. O cidadão, quando acusado, ele vai ter a disponibilidade de todos esses recursos. Nosso sistema constitucional garante ao cidadão, por exemplo, que não pode pagar, lá no 134 da Constituição, a utilização das defensorias públicas. Ainda de acordo com o advogado, a justiça brasileira é justa, porque vê a todos sem distinção. Mesmo o cidadão tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, vai ser assegurado a ele a amplitude da defesa, e ele vai percorrer todas as instâncias que o nosso sistema de garantias constitucionais permite. Mas a opinião do jurista é contestada pela maioria da população. O nosso país já passou por tanto problema desse tipo e a gente observa que acabou só em pizza. A justiça só tão grande para os poderosos, é assim mesmo, tem dos poderosos na frente, ele passa por cima e não faz nada. Justiça só tem para pobre, para rico não tem. O mal-estar é coletivo, mas também abre margem para uma reflexão. As atitudes do dia a dia de uma sociedade também colaboram para que esse mal chamado corrupção continue enraizado na história brasileira. Afinal, corromper não envolve apenas questões de dinheiro, mas também a moral e o respeito. Uma corrupção que está institucionalizada, uma corrupção, práticas de corrupção que estão difusas e que foram incorporadas, né, na conduta de agentes públicos e na do cidadão comum também. E as autoridades precisam ficar atentas, pois essa sensação de impunidade está a cada dia desmerecendo a própria legislação brasileira. Pois a prática de atos ilícitos parece não intimidar mais, as leis são ignoradas. Vale desacatar, roubar e até matar na certeza de que não vai acontecer nada. Afinal, a impunidade não vale para todo mundo. E isso tem levado nossas cidades a ficarem cada vez mais violentas, já os cidadãos de bem cada vez mais acuados. A Procuradoria Regional Eleitoral no Amazonas informou por meio de nota que instaurou inquérito policial para apurar suposto envolvimento de Evandro Melo, irmão do governador José Melo, por possível prática de crime de transporte ilegal de eleitores. Evandro Melo, que foi coordenador da campanha de José Melo, é citado nos documentos que a Procuradoria Regional Eleitoral informou não ter tido acesso dentro do prazo previsto em lei para apurar e ajuizar uma ação civil eleitoral. Os documentos serviram de provas na investigação criminal referente à prisão em flagrante de 3 pessoas em outubro do ano passado, acusadas de compra de votos dentro de um comitê de campanha do governador. Os 3 envolvidos foram liberados após pagamento de fiança. Uma cópia do processo também foi enviada à Procuradoria-Geral da República para análise das informações com referências a José Melo, já que o governador possui foro especial. 10 cidades seguem em situação de emergência no Amazonas por conta da cheia dos rios. Em Boca do Acre, o estado é de calamidade. Na capital, o nível do Rio Negro ainda não é motivo de preocupação, mas segundo o Serviço Geológico do Brasil, este ano a proporção da cheia terá forte influência da subida das águas na bacia do Rio Solimões.
Quando a chuva cai um pouco mais forte, não tem jeito. Os comerciantes da região central se preocupam. É que muitos deles viveram o drama de uma das maiores cheias que atingiu a cidade em 2012. Jorge mostra as marcas de onde a água chegou. Os mais receosos já buscam soluções paliativas para evitar os estragos. Já preocupa, já providenciamos a grade de proteção, que vem com uma borracha por baixo, que evita alagar a loja. O que mais? Estamos se prevenindo, né? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, é prevenir. Eu deixo tudo na mão de Deus, né? Porque é o seguinte, a previsão que eles dizem que acha que pode superar de 2012 ou não pode superar de 2012, né? Mas fica essa expectativa, né? Preocupa um pouco, sim. Preocupa porque a população evita vir para cá. Em média, o Rio Negro vem subindo 5 centímetros por dia. A cota atual é de 25 metros e 35 centímetros. De outubro ao início deste mês, o Rio Negro subiu pouco mais de 5 metros. A cota está 11 centímetros a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Serviço Hidrológico do Porto, responsável pela medição do Rio Negro, Manaus só deve sentir os efeitos da cheia a partir de junho. Mas a proporção dela ainda depende da quantidade de chuva registrada na bacia, principalmente do Rio Solimões, que nasce no país vizinho, Peru. Se fizermos comparação também com a máxima já registrada até hoje, que foi em 2012, 29,97, o Rio Negro está cerca de 1,33 m aproximadamente, mais baixo que naquela data. Então o momento, eu posso dizer que é de uma tranquilidade em termos, está tudo dentro da normalidade. O que nós temos que fazer, como fazemos sempre, é monitorar, fazer essas medições corretas e passar para aquelas pessoas que necessitam. Hoje, eu volto a repetir, está normal. Segundo a Defesa Civil do Estado, pouco mais de 17 mil famílias já sofrem as consequências da cheia em 10 municípios do interior, que estão em situação de emergência. Em Boca do Acre, o estado é de calamidade pública devido à cheia do rio Purus. Lá, 25 mil pessoas estão sendo afetadas. 63 famílias foram alojadas em abrigos humanitários. Alimentos e água potável já estão sendo encaminhadas para a cidade. O primeiro alerta de cheia do ano só será divulgado no dia 31 de março. Mas este pesquisador do Serviço Geológico do Brasil acredita que as enchentes que atingem o sul do estado este ano não devem influenciar diretamente na subida do Rio Negro. O Rio Solimões é o rio que regula o nível das águas aqui em Manaus, porque o Rio Solimões, por ser mais caudaloso do que o Rio Negro, ele impede a passagem do Rio Negro. Então, mesmo que o Rio Negro não esteja mandando água, volume de água considerável, com força, o nível aqui em Manaus pode subir por conta dessa água não conseguir atravessar a barreira que o Solimões faz. Então, para nós é muito mais importante estudar o que ocorre no Solimões, e o Solimões hoje ele está para a gente, para o CPRM, em estado de atenção. Nós estamos olhando com cuidado, porque realmente está vindo muita água lá do Peru, está vindo muita água passando já por Tabatinga. Então essa água vai chegar aqui e é esse o nosso foco hoje, porque é isso que vai determinar a magnitude da cheia esse ano. O Sindicato da Construção Civil divulgou hoje um balanço do desempenho do setor em 2014. Se comparado com o desempenho nacional, que registrou queda nas vendas, no Amazonas o resultado foi positivo, mas nada comparado com o crescimento recorde de 2012. E para este ano, a estimativa é mais pessimista. Contrário de 2012, quando o setor imobiliário registrou recorde de vendas no Amazonas, com crescimento de 20%, em 2014 não chegou a 9%. Já no cenário nacional, no mesmo período, o setor apresentou queda de 16%. Para 2015, a perspectiva não é nada positiva aqui no estado. Entre os fatores para a queda nas vendas, o efeito pós-Copa aliada à crise econômica. Estamos assim muito, não vou dizer confortados com a resposta, mas estamos num número que nos atende, a busca da venda é sempre maior,
mas esse número ele representa o que o mercado nacional está tendo em mãos, independente do número de ofertas. A construção civil hoje é responsável por 6% do PIB do Amazonas. Emprega mais de 75 mil pessoas. Por isso, ainda segundo o vice-presidente do Sinduscom, o cenário ainda é de alerta. É claro que o setor da construção funciona por obra fechada. Se não houver lançamento, não é que vai haver demissão, não vai haver necessidade de contratação. Talvez haja essa demissão, mas nada representativo. Representantes do Conselho Regional de Corretores do Amazonas e Roraima já traçam estratégias para estimular as vendas no segmento, entre elas facilidades na compra, com atenção para os apartamentos, preferência entre os manauaras. O que acontece no cenário do mercado imobiliário em Manaus é um reflexo da economia, que é um ajuste não programado. Consequentemente, todas as incorporadoras, seja ela de capital aberto ou incorporadoras regionais, elas se ajustam a seu preço e as suas promoções e descontos exatamente para que não deixe de atender o interesse de compra. Agora vamos falar de esporte. A seleção amazonense de luta olímpica está na fase final de preparação para o Campeonato Brasileiro da categoria sênior, que vai ser disputado neste fim de semana no Rio de Janeiro. A luta olímpica é um dos esportes que mais traz resultados positivos para o Amazonas em competições nacionais e até internacionais. Nesta quinta-feira, a seleção amazonense de luta olímpica viajou para o Rio de Janeiro, onde será disputado o Campeonato Brasileiro na categoria sênior. Um momento de afinar os treinos e penar com a perda de peso. A parte mais difícil agora é perder peso, né? Essa fase, essa semana aí, sem comer direito, regrando a água, é a mais difícil. Como o professor disse, que a gente já ganhou a nossa medalha aqui, treinando 4, 6 horas por dia, e chegar lá é apenas uma festa. A equipe de 7 atletas é treinada há pouco mais de um ano pelo técnico cubano Dagoberto Arbolez. Consagrado no esporte, ele vê no Amazonas um celeiro de lutadores com potencial para representar o país nas Olimpíadas do ano que vem. Tem possibilidade de 2 atletas mínimo que classifiquem para procurar vaga para a Olimpíada. Para Valdeci Silva, um dos mais experientes da equipe, um bom resultado coletivo neste brasileiro pode credenciar o Amazonas para ter ainda mais atletas na seleção brasileira e com possibilidades de participar das Olimpíadas. Esse resultado por equipe também está muito esperado aí, durante muitos anos aí a gente vem lutando para conseguir esse resultado por equipe, então se tudo der certo e Deus nos agraciar, porque nós fizemos o sacrifício aqui e nós vamos sair de lá vitoriosos. Quem vencer a competição neste fim de semana estará credenciado para participar do Campeonato Pan-Americano, competição que dá vaga para as Olimpíadas do Rio em 2016. Boa sorte aí para a equipe. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. Até amanhã.